nessa segunda semana, né, de série Honra, a gente poder falar um pouquinho a respeito da plena recompensa. Como vocês podem ver aí o título no vídeo, plena recompensa, né? E tá ali, depende mais de você. Na semana passada nós falamos a respeito de recompensas, né? De que a honra, o princípio de honra gera recompensa, né? E que existe recompensa plena, existe recompensa parcial e existe também recompensa nenhuma, né? Justamente, recompensa nenhuma justamente para quem não tem, quem não segue princípio de honra, né? Para quem tem o princípio de honra, ele pode receber uma recompensa parcial, como ele também pode receber uma recompensa plena, um galardão, ou pleno galardão, conforme a Bíblia diz, né, que é uma recompensa completa, né, ou plena recompensa. Para isso, nós vamos pegar um texto aqui de Mateus capítulo 8, e eu quero chamar a atenção nesse texto. Eu vou ler os versículos que são dessa passagem, e depois a gente frisa alguns versículos aqui para chamar a nossa atenção, tá? Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5, tá? Mateus 8, a partir do versículo 5, nós temos aqui a história da cura do servo do centurião, né? E aqui nós vamos pegar algumas coisas muito importantes para o nosso tema de hoje. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5, diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Amém? Temos aqui então a passagem da cura do servo do centurião. E aqui nós temos algumas coisas aqui para a gente poder considerar, tá? Vamos pensar aqui no nosso tema de hoje, para que a gente possa absorver algumas coisas aqui que nós lemos aqui nessa passagem de Mateus capítulo 8, dos versículos 5 ao versículo 11, tá? Quero frisar aqui uma parte do versículo 7, em que Jesus diz assim: Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Então Jesus virou para o centurião e falou: eu vou lá curá-lo, né? O centurião procurou Jesus e falou: Jesus, eu tenho um servo na minha casa, ele está muito doente, está paralítico de cama, e eu quero muito, né? A Bíblia diz aqui, usa o termo implorou, né? Ele implorou para que Jesus curasse ele. E Jesus disse: eu vou lá curá-lo, né? Jesus respondeu positivamente, né, ao pedido do centurião. Mas qual que é a outra questão aqui que nós vamos chamar a atenção? É no versículo 8, onde o centurião disse assim: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa. Olha que coisa incrível. Ele disse: não sou digno. Não sou digno. E aí a gente tem que pensar o seguinte: poxa, qualquer pessoa diria para Jesus: não sou digno, né? Mas a gente tem que contextualizar, tá? Nós precisamos contextualizar essa história aqui para a gente entender o peso dessa frase, para que a gente possa entender o peso dessa frase do centurião, quando ele disse assim: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, né? Esse não sou digno
é muito forte, porque a gente tem que pensar o seguinte: quem era ele, né? Quem era esse homem? Ele, como a própria palavra disse, ele é um centurião. Centurião era um homem romano, né? Que centurião era uma patente militar do exército romano, tá? E vamos pensar, vamos lá, como eu disse, vamos contextualizar. 2000 anos atrás, né? Império Romano, e Israel era domínio do Império Romano, ou seja, essas duas pessoas que nós temos aqui conversando, o centurião e Jesus, nós temos que pensar da seguinte forma: nós temos de um lado o conquistador, porque o centurião é romano e Roma conquistou Israel, certo? Então o centurião é o conquistador e Jesus é um judeu. É um judeu, ou seja, ele é um conquistado. Então nós temos de um lado o centurião, que representa Roma, que é a conquistadora, e do outro lado nós temos Jesus, um judeu, que representa os conquistados, certo? Então, se a gente for pegar literalmente, os romanos de forma geral, eles obviamente se viam muito superiores aos judeus, já que eles eram os dominadores do povo judeu, assim como de todo Israel, né? Então aqui nessa conversa nós temos o conquistador implorando para o conquistado, tá? Estamos contextualizando aqui a questão, tá? Então nós temos e não é um mero cidadão romano, né? E nós temos aqui, tá? Deixem de lado a questão de ser o Messias, de ser o Cristo, tá? Nós temos aqui não um mero cidadão romano, nós temos um militar, alguém de patente, um centurião, tá? Então nós temos um cidadão romano de prestígio e nós temos um cidadão judeu comum, né? Porque Jesus era um carpinteiro, era uma pessoa comum, tá? Então, só de pensar nisso que a gente está falando, essa frase, eu não sou digno, ela já ganhou um peso. Gente, se ela tinha peso 100 quilos, agora ela tem peso 10 toneladas. O peso dessa frase, eu não sou digno, já subiu infinitamente, já subiu muito. Porque nós não temos duas pessoas comuns ali. Nós temos, como eu disse, um cidadão romano que representa o império conquistador, falando com um cidadão comum do país conquistado, da terra conquistada, né? Então, se nós pararmos para pensar dessa forma, o nível de honra, né, que é o nosso tema, o nível de honra pelo qual o centurião tratou Jesus foi imenso. Foi imenso. Isso significa que esse romano, que esse soldado, esse centurião romano, esse militar romano, sabia exatamente com quem ele estava falando. Sabia exatamente com quem ele estava falando. E não estou falando no sentido, Jesus era uma pessoa importante, porque Jesus curava, porque Jesus tinha seguidores. Não, gente. Jesus aqui, ele está mais ou menos no início do seu ministério. Então ele não tinha assim muita coisa, não tinha acontecido muita coisa ainda. Claro que algumas pessoas já conheciam Jesus, algumas pessoas já seguiam Jesus, mas Jesus ainda estava mais ou menos no início do seu ministério. Então não é como se ele tivesse já, vamos dizer assim, com 2, 3 anos de ministério, já muito conhecido, já muito falado. Jesus ainda estava mais ou menos no início do seu ministério. Isso torna ainda mais importante essa conversa aqui, essa relação aqui entre Jesus e o centurião. Porque mesmo Jesus ainda estando mais ou menos no início do seu ministério, a forma com que o centurião tratou Jesus foi
de uma forma muito, muito grande. E aqui a gente traz um paralelo, se a gente lembrar um pouquinho do que foi falado na semana passada, né? Quando eu falei para vocês que Jesus foi pregar em Nazaré, e em Nazaré ele pregou para os seus, né? Ele pregou para os seus. E aqueles ali que eram os seus, era o seu povo, né? Deveriam ter tratado Jesus com uma honra enorme, né? E não honraram Jesus. Ou seja, aqueles pelo qual deveria se esperar a honra, não houve. E aqui nós temos um homem do qual ninguém deveria esperar honra nenhuma para com Jesus. E ele honrou Jesus de uma forma enorme. E eu vou pesar um pouco mais isso daqui ainda, tá? Já pesei explicando a relação Roma-Israel, já pesei um pouco mais agora, por quê? Porque além de tudo, a gente tem que considerar essa questão, ele era um estrangeiro, né? Era uma pessoa que nem deveria conhecer Jesus, mas ele estava honrando Jesus. Agora, deixa eu pesar um pouquinho mais, né? Porque eu quero citar um versículo aqui para poder explicar um pouco mais. Nos versículos 8 e 9, o centurião ele continua falando com Jesus e ele disse assim: mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele faz. Bom, vamos tentar entender aqui um pouquinho o que é um centurião, tá? É interessante porque nesse versículo o centurião disse assim: eu também sou sujeito à autoridade, ou seja, tem pessoas acima dele. E ele também diz que tem pessoas abaixo dele, né? Tem soldados que estão sobre as suas ordens, ou seja, ele tem pessoas acima dele, ele tem pessoas abaixo dele, né? Um centurião, ele faz parte de uma legião, né? Legião era um agrupamento de 6.000 soldados, né? 6.000 soldados. E nesse agrupamento de 6.000 soldados tinha um comandante, que é o superior dos centuriões. Centuriões eram líderes, eram comandantes de grupos de 100 soldados. Então, cada centurião, que esse 100 vem de 100 mesmo, tá? Cada centurião era líder, era comandante de 100 soldados, né? E aí você faz um agrupamento, né, de centuriões e soldados que juntos, né, formam 6.000 soldados que são comandados pelo comandante, né? Então era o comandante, depois abaixo do comandante os centuriões e abaixo dos centuriões os soldados. Então, esse centurião, ele respondia ao seu comandante e respondia a Roma, que era o seu país, né? A liderança máxima, né, do Império Romano. Então ele respondia ao seu comandante e respondia a Roma. E ele tinha 100 soldados que respondiam a ele. Ele tinha 100 soldados que respondiam a ele, né? Então, com esse versículo que a gente acabou de ler, os versículos 8 e 9, quando ele diz: eu sou também sujeito à autoridade, ou seja, eu respondo a pessoas que estão acima de mim e eu tenho pessoas abaixo de mim. E eu dou uma ordem, eles fazem tudo mais e tal. Com essa explicação, o centurião estava dizendo para Jesus porque o que ele tinha pedido para Jesus ia dar certo. Quando ele falou para Jesus: Jesus, basta que você dê uma palavra e o meu servo será curado, né? E aí ele começa a explicar essa questão da hierarquia que ele vive como centurião, a hierarquia que ele vive, para explicar para Jesus porque o que ele disse, né, de Jesus dar uma palavra e o servo dele ser curado, porque isso ia dar certo. Gente, esse centurião entendeu uma coisa que a grande maioria das pessoas que andavam do lado de Jesus não tinham entendido ainda. E esse homem nunca tinha visto Jesus, ele só tinha ouvido falar de Jesus. E ele já tinha entendido.
Por quê? Porque ele entendia muito bem o conceito de autoridade. Esse centurião, ele entendia muito bem esse conceito de autoridade, né? Então, para a gente poder dar uma resumida, eu até escrevi aqui, para a gente poder dar uma resumida, seria mais ou menos assim: eu tenho autoridade porque honro o meu país, né? Como se o centurião estivesse dizendo isso, tá? Eu tenho autoridade porque honro o meu país e meus superiores, né? Respeitando a autoridade deles, né? Então, eu só preciso dar uma palavra, e os que estão abaixo de mim, os que estão sob o meu comando, atendem imediatamente às minhas ordens. Ou seja, ele disse assim: como eu sou sujeito à autoridade das pessoas que estão acima de mim, aqueles que estão abaixo de mim olham para isso, veem isso, que eu sou sujeito aos que estão acima de mim, e eles imediatamente se tornam sujeitos a mim. Eles me obedecem imediatamente, porque veem que eu também obedeço àqueles que estão acima de mim. Ou seja, eu honro aqueles que estão acima de mim. Logo, aqueles que estão sob o meu comando, que estão abaixo de mim, eles me honram porque eu honro, né? Então é uma sequência, né? Por isso, essa hierarquia de autoridade funcionava muito bem. Era o que o centurião estava dizendo para Jesus. O nosso sistema de hierarquia funciona muito bem. E é por isso que eu tenho certeza que se você der uma palavra, o meu servo será curado. Mas aí a gente precisa explicar isso, né? Isso significa que o centurião entendia que Jesus era uma autoridade espiritual. O centurião entendia que Jesus era uma autoridade espiritual. Porque quando ele diz assim, se você der uma palavra, o meu servo será curado, ele sabia que Jesus dava ordem no campo espiritual. Basta que você dê uma palavra e o meu servo será curado. Por quê? Porque o reino espiritual tem que te obedecer. Porque você é o mestre. Porque você é o Messias, você é a autoridade no reino espiritual. Então, se você der uma ordem, o reino espiritual tem que obedecer. Por isso que o centurião tinha tanta certeza que se Jesus desse uma palavra, desse uma ordem, o servo dele seria curado. Olha, gente, que entendimento, que percepção incrível do centurião. E aí, ele entendendo que Jesus era uma autoridade dentro de um campo que ele não era, né? Porque o centurião era uma autoridade. E ele era uma autoridade não só sobre os soldados dele, aqueles 100 soldados que estavam sobre as ordens dele, mas ele também era uma autoridade sobre os judeus. Por quê? Porque Roma era dominante de Israel. Então ele era autoridade sobre os judeus, né? Mas ele entendeu que ele não era autoridade sobre Jesus, porque ele percebeu que Jesus era uma autoridade dentro de uma área que ele não era. Entendeu? Ele olhou para Jesus, você é uma autoridade dentro de um campo que eu não sou. Então, nesse campo, eu estou abaixo de você. Eu posso ser uma autoridade romana. Eu posso ser um militar de patente alta romana. Mas perante você eu sou nada. Por isso ele honra Jesus. E olha que coisa incrível, né? Porque é interessante, porque se a gente pegar o começo dessa explicação do centurião, ele diz assim, porque também eu, né? Quando ele vai falar lá, basta você dar uma palavra e meu servo será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Eu também sou homem sujeito à autoridade, ou seja, eu conheço essa área de hierarquia, né? Ele sabia que Jesus também era sujeito à autoridade, porque Jesus era sujeito à autoridade do Pai. Mas sendo sujeito, e Jesus demonstrava isso em tudo que fazia, né? Eu já disse isso várias vezes nas minhas pregações, nas minhas ministrações.
Jesus sempre se demonstrou sujeito à autoridade do Pai. Né? Pai, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Ou seja, Jesus demonstrava ser sujeito à vontade do Pai. Então, o centurião entendeu, ele é sujeito ao Pai, então todos os outros estão abaixo dele. Então, todos os outros são sujeitos a ele. Se ele der uma ordem, o reino espiritual tem que obedecer. Se ele der uma ordem, o reino espiritual precisa obedecer, porque ele reconhecia, então, a autoridade de Jesus, né? E aí a gente vê a resposta de Jesus no versículo 10, né? Jesus diz assim, ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam, em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa, né? Gente, agora eu espero que a gente tenha entendido o peso daquela frase, né? Não sou digno, né? Eu não sou digno, que o centurião disse para Jesus. Eu acredito que depois dessa explicação ficou muito claro para nós, né, o peso dessa frase. Agora, tem outra frase aqui que eu quero que a gente também entenda tão forte o peso. Agora, a frase de Jesus, quando Jesus diz, em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Primeiro, Jesus está dizendo que o maior foco de fé está em Israel. Mas ele disse que ele nunca tinha encontrado fé como essa. Gente, a gente tem que parar para pensar numa frase dessa. Uma frase dessa tem um peso enorme. Jesus tinha mais de 30 anos, né? Mesmo que tivesse no início do ministério de Jesus já tinha 30 ou um pouco mais de 30 anos. E Jesus está dizendo que ele nunca viu fé como essa. Nunca. Gente, ele está dizendo que em 30 anos ele nunca viu uma pessoa com mais fé do que esse centurião. E sabe quem que a gente põe nessa lista? João Batista. João Batista. João Batista tá nessa lista. Viveu ali, nesse mesmo tempo. Quem mais que a gente põe nessa lista? Quer deixar essa lista um pouco mais pesada? Maria, a mãe de Jesus, tá nessa lista. Percebeu o peso dessa lista? Tá percebendo o peso dessa lista? Jesus disse que não tinha visto fé como essa, nem mesmo em Israel. E nisso ele está incluindo João Batista, ele está incluindo Maria. Pessoas de fé, de muita fé. Pessoas de muita fé. E ele está dizendo que aquele centurião tinha uma fé maior. Demonstrou uma fé maior. E vale lembrar uma coisa, gente. Jesus nunca exagerou. Jesus nunca exagerou. Nós exageramos. Eu exagero, né? Às vezes, quando eu fico muito impressionado com uma coisa, eu exagero. É normal eu exagerar, né? Mas Jesus não. Jesus nunca exagerou. Então, o que ele está falando aqui é o que é. O que Jesus está falando aqui nessa frase é o que é. E olha a honra, né? A honra devolvida, né? E a recompensa. E aqui nós vemos exatamente isso. O quê? Esse centurião recebendo uma recompensa plena. É o pleno galardão, né? Porque Jesus vai virar para ele e vai falar, teu servo está curado. Teu servo está curado, né? Você recebeu o pleno galardão. Né? Além de receber o que pediu, né? O centurião, foi extremamente honrado. Imagina Jesus virando para você e falando isso. Nunca vi fé desse tamanho. Nunca vi uma fé como essa, né? Se eu ouvisse isso, rapaz, eu podia ir pro céu no mesmo dia. Tava tudo certo. Olha eu exagerando aqui, né? Bom, e é esse o ponto. Esse é o ponto. É necessário ter fé para honrar Jesus. É necessário ter fé para honrar Jesus como ele realmente é.
né? Então, assim, muitas pessoas tinham fé em Jesus, muitas pessoas criam de fato em Jesus, criam mesmo, tinham fé mesmo em Jesus, como esses dois que eu citei, João Batista, Maria, né? E tantos outros, né? Mas o fato é ter fé para honrar Jesus como ele realmente é. Como eu disse, esse centurião, ele percebeu uma coisa, ele sacou uma coisa que mais ninguém tinha sacado, que mais ninguém tinha percebido. Jesus, ele não era só um cara que estava ali para curar pessoas, para salvar pessoas. É uma autoridade. É uma autoridade. E mesmo ele sendo o cara, o centurião sendo o cara, ele se rebaixou e falou assim: eu posso ser uma autoridade, eu estou sujeito à autoridade, assim como o Senhor. Mas aqui entre eu e você, a autoridade aqui é você. A autoridade aqui é você. Eu posso ser romano, eu posso ser um centurião, mas eu estou te implorando, cure o meu servo. E quando Jesus disse, eu vou lá curar, ele disse, eu não sou digno de ter o Senhor na minha casa. Eu não sou digno. Gente, eu fico pensando, tanta gente dizendo o que Deus tem que fazer, tanta gente dizendo o que Jesus tem que fazer. Ah, porque Jesus tem que curar fulano, porque fulano é muito bom para não receber um milagre de Jesus, né? Falta de honra. As pessoas estão perdendo, se já não perderam completamente o princípio de honra. Estão querendo dizer para Deus o que Deus tem que fazer, estão querendo dizer para Jesus o que ele tem que fazer. Falta de honra. Ele é a autoridade. Ele é a autoridade. E nós de fato precisamos ter fé, tá? Nós precisamos ter fé para honrar Jesus exatamente como ele é, assim como Romanos 10, 17 diz, e assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, mas não é simplesmente ouvir, gente. Não é simplesmente ouvir. Não é simplesmente ouvir qualquer um. Não é simplesmente ouvir qualquer coisa. É ouvir Deus. É ouvir a palavra de Deus. Ah, mas eu ouço pregação aqui, eu ouço pregação ali, eu escuto fulano de tal. Cuidado. Eu sei que eu já disse isso muitas vezes, mas eu volto a repetir. Cuidado. Tem muita gente. Hoje não falta informação, né, gente? Hoje não falta vídeo de ministração, hoje não falta live de pregação, hoje não falta vídeos, né? Mas tem muita coisa distorcida. Tem muita coisa distorcida. Tem muita ministração colocando as pessoas, colocando o ser humano acima de Deus, dizendo que Deus está aqui para satisfazer a tua vida, os teus desejos, os teus sonhos. Isso é mentira, gente. A Bíblia não fala isso. E outra, isso é quebrar o princípio de honra. Porque coloca o Deus no lugar do servo e o servo no lugar de Deus. Deus é Deus, o servo é servo. Jesus disse isso para os discípulos, ele disse assim, me perseguiram e também vão te perseguir. O servo não é maior que o seu senhor. Da mesma forma que me perseguiram, vão te perseguir também. Não fica achando que você é melhor que eu. Jesus falou isso para os discípulos. E por que as pessoas querem distorcer isso hoje? Porque estão quebrando o princípio de honra. Estão quebrando o princípio de autoridade. Por quê? Porque a fé tem se transformado em muita coisa, menos uma fé legítima, menos uma fé verdadeira, né? Lucas capítulo 17, versículos 5 a 10 diz assim, Lucas 17, dos versículos 5 a 10 diz assim, então os apóstolos disseram ao Senhor, aumente-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira, arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo,
venha agora mesmo e sente-se à mesa. Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Gente, é princípio de autoridade, é princípio de servos, princípio de autoridade, princípio de servir. Palavras pesadas, sim, são, mas são palavras da boca de Jesus. Jesus falando. Primeiro se serve, depois, primeiro se serve o Senhor, primeiro se serve a autoridade, depois a própria pessoa se serve. E mesmo servindo, ainda tem que ter um entendimento que só fez a obrigação. Esse final do texto aqui, ele é bem forte, né? E após tendo feito todas essas coisas, dizei: servo inútil sou, não fiz nada além da minha obrigação. É forte, mas a gente precisa lembrar, foi Jesus que falou. E se ele falou, como eu já disse, acabei de dizer, Jesus não exagera. É o que é. De fato, nós precisamos ter o princípio de autoridade nas nossas vidas e por isso mesmo o centurião recebeu o pleno galardão, recebeu a recompensa completa, a plena recompensa. Outra forma de honrar é honrar pela persistência. Deixa eu ler aqui Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículos 24 a 30, diz assim, Marcos 7, do versículo 24 a 30, diz assim: levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa dessa palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Bom, nós temos uma mulher que foi atrás de Jesus e novamente nós temos uma mulher estrangeira, né? Não era uma mulher, não era judia, ela não era israelita. Tá? Então nós temos novamente uma mulher estrangeira. E isso é importante. É importante. Por quê? Por causa da resposta de Jesus. Essa mulher chega em Jesus, chega implorando também. Ou seja, ela honra Jesus. Ela se ajoelha aos pés de Jesus, ela honra Jesus. Só que Jesus, eu já vou adiantar aqui, né? Muitas pessoas questionam esse texto, né? Por quê? Por causa da resposta de Jesus, né? Ela pede para Jesus expulsar o demônio da filha dela. E Jesus responde que primeiro ele tem que servir os filhos e que não é certo tirar o pão dos filhos para dar para os cachorros, né? Então, assim, gente, não adianta a gente querer disfarçar, não adianta a gente querer, né, fazer qualquer coisa. Jesus chamou ela de cadela. Sim, ele chamou. Tá? Então não adianta, imagina, Jesus não faz. Não, ele fez. Ele fez sim, tá? Então, Jesus fala assim, é certo tirar o pão da boca dos filhos e dar para os cachorros? Olha que coisa. Aí eu te faço uma pergunta.
Se você fosse até Jesus, se você fosse até Jesus e falasse, Jesus, eu preciso de tal coisa, e Jesus te respondesse dessa forma, qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação? Eu diria uma coisa para vocês. A mulher moderna, empoderada, teria dado uma boa resposta para ele, né? Boa entre aspas, né? Teria com certeza retrucado, teria com certeza ofendido ele de volta, né? Teria com certeza dado as costas, ido embora e deixado quieto. Teria falado para ele, quem você pensa que você é? Para me ofender desse jeito. Quem você pensa que é para falar comigo desse jeito? Pois é. Só que Jesus, ele estava testando o coração dela. Ele estava testando o coração dela. Por quê? Essa expressão que Jesus usa é porque ela era estrangeira. Então era uma expressão, de certa forma, comum de ser usada, né? Então, assim, por exemplo, os filhos são aqueles que são o próprio povo, né? Então, quando ele fala assim, é certo tirar o pão da boca dos filhos para dar para os cachorros, ele está querendo dizer o seguinte, eu sou judeu, então se eu vou oferecer algo, se eu vou dar algo a alguém, eu teria que dar para o meu próprio povo. E não tirar do meu povo para dar para um estrangeiro, para alguém menor, entre aspas. Entenderam? Tá? Então era uma expressão meio comum de se usar. E Jesus usa essa expressão para quê? Para testar o coração dela. Uma das coisas que ele está testando é se ela de fato estava ali honrando Jesus. Porque ela chega aparentemente honrando Jesus, porque ela se ajoelha aos pés de Jesus, ela implora, ela pede para Jesus, cure a minha filha que está endemoniada. Bom, conforme Jesus diz isso, ele vai ver se de fato ela está honrando ele ou se era só uma manobra dela para conseguir algo de Jesus. Se fosse só uma manobra, ela não ia aceitar essa resposta de Jesus. Só que ela não só aceita a resposta de Jesus, como ela se humilha mais ainda. Ela já chegou se humilhando, se colocando aos pés de Jesus, mas ela se humilha mais ainda, porque ela diz assim, Senhor, os cachorrinhos ficam embaixo da mesa esperando as migalhas que caem para poder se alimentar das migalhas. Então assim, se eu puder pegar migalha, eu vou pegar. Ou seja, ela permanece honrando Jesus. Então, o primeiro ponto que Jesus queria ver se era de fato ela estava honrando ele, e estava. Outra coisa que ele queria ver é se ela ia persistir, e ela persistiu. Lembra que eu falei? A honra pela persistência. Ela persistiu. Não, pode ser migalha, não precisa ser o pão, pode ser migalha. Ou seja, ela manteve a honra. Aí Jesus disse, agora eu te honro de volta e te recompenso. A recompensa da honra, né? Eu te honro de volta, eu te recompenso. Pode ir para sua casa, o demônio já saiu da sua filha já está livre. Sua filha já está liberta. Falta muitas vezes persistência de nós em honrar. Muitas vezes a gente começa honrando, mas a gente não consegue segurar muito tempo a honra. A gente honra até o nosso limite, né? Mas quando chega no nosso limite, né? Por exemplo, de ser comparado com cachorrinhos, né? Muitas pessoas têm limites. E Jesus está demonstrando que honra não tem limite. Eu quero ver até onde você me honra. E ela honrou até o último passo. Precisamos persistir em honrar. Persistir em honrar. Nós não podemos honrar só até onde a gente quer. A gente tem que se manter, persistir. Ela honrou, essa mulher honrou persistindo, ela honrou não se ofendendo e ela honrou não desistindo. 3 vezes ela honrou, ou de 3 formas diferentes ela honrou, persistindo, não se ofendendo e não desistindo. Muitas pessoas deixam de honrar Jesus
porque se sentem ofendidas com alguma coisa que aconteceu. Mesmo com Deus. Muitas pessoas se sentem ofendidas com Deus por Deus não ter dado uma resposta como queriam, ou não respondeu como queriam, e aí se ofenderam e deixaram de honrar. E deixaram de honrar, deixaram de receber. Porque, como eu já disse para vocês, a honra é a chave para receber de Deus. A honra é a chave para receber de Deus, como nós estamos vendo. Já vimos na semana passada, estamos vendo hoje novamente. Honrar é receber. É a chave para que nós possamos receber. Esse é o princípio de honra. Princípio de honra. Né? Na palavra nós vamos encontrar muitos exemplos de pessoas que receberam pleno galardão, que receberam honra completa. Pessoas que receberam recompensas parciais, como nós vimos na semana passada, né, na primeira parte da nossa série. E pessoas, nós também vamos encontrar na Bíblia, pessoas que não receberam recompensa nenhuma, porque falharam no princípio de honra. Tudo está ligado à forma como essas pessoas lidaram com a honra. Pode observar cada pessoa da Bíblia. Veja lá as pessoas que receberam uma recompensa completa, as pessoas que receberam uma recompensa parcial e as pessoas que deixaram de receber uma recompensa, não receberam recompensa nenhuma. Você vai perceber que tudo está ligado à forma com que eles lidaram com o princípio de honra, com a honra, ou a Deus ou as autoridades que a pessoa tem. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, diz assim: honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezarem. Honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezarem. Deus falando através da vida do profeta Samuel. Foi Deus que falou através da vida do profeta Samuel. Eu vou honrar aqueles que me honrarem. Eu vou desprezar aqueles que me desprezarem. Os que me honrarem, eu vou honrar. Os que me desprezarem, eu vou desprezar. É princípio. É princípio. Se a honra é a chave para receber, o desprezo é a chave para não receber. Para deixar de receber, para reter as bênçãos que, como eu disse lá no primeiro, as bênçãos já estão preparadas para cada um de nós. O Senhor é eterno, gente. Ele é eterno, ele não está preso nesse tempo, ele já preparou tudo, né? Mas muitas coisas nós deixamos de receber, né? Muitas coisas que já estão preparadas para nós, mas nós muitas vezes deixamos de receber, justamente porque nós não temos o princípio de honrar, o princípio de honra. Então a honra é um princípio para receber de Deus, e Deus honra quem honra. Deus honra quem honra, é simples assim. Deus honra quem honra. E a honra é algo que precisa fluir. Já estou partindo aqui para os finalmente. A honra é algo que precisa fluir. Ela flui. E nós vemos isso desde Cristo. Cristo é o exemplo, o principal exemplo para isso. Como eu já citei, Jesus honrava o Pai. Já tinha o princípio de honra do Pai. Por isso as coisas fluíam com Jesus. Porque ele tinha o princípio de honra ao Pai. Ele honrava o Pai, logo o Pai honrava ele, né? Uma das vezes, né, nós vemos isso nitidamente acontecendo quando Jesus é batizado e o céu se abre e então uma voz do céu, a voz do Pai, né, diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Este é meu filho amado. O pai honrando o filho. Por quê? Porque o filho honra o pai. O filho honrou o pai, então logo o pai honrou o filho. Outra vez que é nítido esse princípio de honra é quando Jesus manda remover a pedra do túmulo de Lázaro e Jesus vira para o céu e fala: Pai, tudo o que eu faço é para a tua glória. Tudo que eu faço é para a tua glória. E Jesus vira para o túmulo, olha para o túmulo e com autoridade ele fala: Lázaro, sai. E Lázaro sai. Honra. Honra. Deus, o Pai,
ressuscitou Lázaro, por quê? Porque ele honrou Jesus, porque Jesus honrou ele. Jesus honrava o Pai, logo o Pai honrava o Filho. E aí ele tem autoridade. Quem tem a honra do Pai tem autoridade. E aí, pela autoridade, assim como ele teve autoridade para curar o servo do centurião, assim como ele teve autoridade para expulsar o demônio da filha daquela mulher fenícia, assim ele também teve autoridade para ressuscitar Lázaro. Por quê? Por causa da honra. Por causa da honra, né? E a honra flui, né? E aí, né? Fluir a honra, né? Como eu faço para fluir a honra? Porque honrar muitas vezes uma boa autoridade é fácil, mas e honrar alguém que nos insulta, por exemplo, né? Uma coisa que nós precisamos aprender: líderes erram. Porque líderes, as pessoas, né, independente de ser líder ou não, todos nós somos seres humanos, somos pessoas e erramos, né? E quando uma pessoa erra, ela não pode perder esse princípio de honra. E nós vamos usar aqui, né, um exemplo que nós vamos entender o seguinte: a honra que você dá, né, a honra que você dá volta para você como forma de recompensa. E isso independe se a pessoa merece ou não. Porque a questão não é se a pessoa merece honra, e sim se ela está em posição de ser honrada. Então não é uma questão de merecimento. Olha, vamos citar aqui um exemplo, 1 Samuel 1, 13, 15, é o nosso último texto aqui para a gente fechar. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 13 a 15, diz assim: porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli, que era o sacerdote, pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor. Eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Né? Temos aqui Ana, né? Nós conhecemos muito bem a história, né? Ana vai se tornar a mãe do profeta Samuel, a mãe de Samuel. Ana era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos, né? Só que se nós pegarmos aqui o contexto, nós sabemos que o marido de Ana era Eucana, né? E Eucana tinha duas esposas, tinha Ana e tinha Penina, né? E Penina tinha filhos e Ana não podia ter filhos porque ela era estéril. Só que Eucana amava muito Ana, E Ana queria muito ter filhos e dar filhos para Eucana. Por quê? Ter filhos é uma bênção para a mãe, óbvio, né? Toda mulher quer ser mãe, porque isso é uma dádiva, é uma bênção, né? Mas mais do que isso, ela queria dar filhos para Eucana, porque ela queria honrar o seu marido. Dar filhos para Eucana era uma forma de honrar o seu marido, né? Era uma forma de honrá-lo. Então ela não apenas queria ter filhos, não apenas queria ser mãe, como ela também queria honrar o seu marido. Um marido que ela já honrava. Ela só não sentia que honrava totalmente, plenamente, porque ela não dava filhos para ele. Só que Eucana via Ana triste e falava: Ana, não fica triste porque eu te amo. Eu te amo e eu nunca demonstrei um pingo de falta de amor só porque você não me dá filhos. Então é muito bacana isso daqui. Porque dentro do princípio de honra, gente, a gente vai ver aqui um círculo de honra entre três pessoas e depois Deus, incrível. Por quê? Eucana honrava Ana, mesmo ela não dando filhos para ele. Ana honrava Eucana, o seu marido, mas queria que essa honra fosse completa e ela entendia que para honrar ele completamente seria dando filhos para ele. E ela vai então para o templo se derramar diante de Deus. Senhor,
eu desejo, eu almejo muito ser mãe. Só que, conforme a palavra diz, ela estava tão angustiada, que ela estava ali orando, só que ela mexia a boca, só que não saía som da boca dela. Porque ela não conseguia formular as palavras de tão mal, de tão angustiada que ela estava. E aí o sacerdote, ele olhou assim meio de lado, viu que ela mexia os lábios, mas não saía som, e ele errou. Lembra que eu falei? Líderes erram, podem errar. São seres humanos, estão sujeitos a errar. Ele errou, porque ele interpretou que ela estava bêbada, interpretou que ela estava embriagada. E ele acusou ela de estar embriagada. Chegou nela e falou: mulher, você está bêbada, você está embriagada, larga a bebida, larga a bebida. E ela vai falar para ele, ela vai responder ele. E aqui, gente, eu quero entrar naquela questão de novo. Lembra que eu disse para vocês como vocês, mulheres, responderiam Jesus quando Jesus chamou aquela mulher de cachorrinha, de cadela, né? Como que vocês responderiam Jesus? E aqui nós temos outro exemplo, né? De novo, uma mulher... de novo não, né? Agora é uma situação diferente. Aqui nesse caso, uma mulher sendo mesmo injustiçada. Lá nós entendemos, Jesus na verdade não tinha ofendido ela. Ele estava testando o coração dela. Aqui, de fato, o sacerdote ofendeu ela, porque ele julgou ela errado, ele interpretou a situação errada, né? E aí? Como você responderia para ele? Novamente, eu creio que muitas mulheres iam ficar pistola, iam dar respostas atravessadas para ele. Mas olhe, ela honrou o sacerdote, ela não deixou de honrá-lo por ele ter errado com ela. Por ele ter errado com ela. Porque, porém, Ana respondeu: não, meu senhor. Não, meu senhor. Ela continuou honrando o sacerdote, o homem de Deus. Ela continuou honrando o sacerdote, mesmo ele tendo errado com ela. Mesmo ele tendo errado com ela. Ela não... Veja, uma pessoa de princípios, gente. Uma pessoa de princípios não perde os seus princípios por causa dos momentos. Uma pessoa de princípios, ela mantém seus princípios, mesmo em momentos difíceis. Mesmo em momentos frustrantes, mesmo em momentos injustos. Ela mantém os seus princípios. Ela continuou honrando o sacerdote, mesmo ele tendo errado com ela. Não, meu senhor. E ela explica a situação para ele. E aí, como eu disse para vocês, um círculo de honra, né? Porque Eucana, o marido, honrava Ana. Ana honrava Eucana, né? Ana honrou o sacerdote, Eli. E Eli honrou Ana. Ele honrou Ana. Porque quando ele percebe que ele errou, ele vira para Ana e fala: filha, pela tua fé, Deus vai te dar esse filho. Deus vai te dar um filho. Pode ir embora, você vai ter um filho. 1 ano depois ela teve Samuel. 1 ano depois ela teve Samuel. E como ela tinha prometido ao Senhor, ela entregou, depois que ela criou Samuel, ela entregou Samuel porque ela prometeu ao Senhor: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele para você. E ela criou Samuel e devolveu ele para o Senhor. Devolveu Samuel para o Senhor, tanto é que Samuel foi para a escola de profeta e se tornou o profeta Samuel. Ou seja, novamente ela honrou a Deus. Né? Ana honrou a Deus. Então nós vemos ali Ana honrando seu marido, o marido honrando Ana, Ana honrando o sacerdote honrando Ana, todo mundo honrando a Deus e Deus recompensando todo mundo. Deus recompensando todo mundo. Porque Deus entrega para Eli o maior profeta da época, o profeta Samuel. Eli ensinou Samuel, que foi o maior profeta daquele período, daquela época, né? Olha que coisa incrível. Até Eli foi honrado. Até Eli foi honrado. E Ana, depois disso, teve vários outros filhos. Muitos acham que Ana só teve Samuel. Não, ela teve outros filhos. Por quê?
Porque ela honrou a Deus. Ela fez, Deus abençoou ela tendo filho, tendo Samuel, e Ana ela honrou a promessa que ela fez para Deus. Deus, se você me der um filho, eu vou te devolver. Ela devolveu. E Deus deu outros filhos para Ana. Deus restituiu outros filhos para Ana. Ana foi muito recompensada, muito recompensada. Já que nós estamos falando de plena recompensa, de pleno galardão, tá aí, gente. Pleno galardão, pleno galardão. Ela honrou uma pessoa que foi injusta com ela. Deixa eu te falar uma coisa. É fácil honrar uma pessoa que é injusta conosco? É difícil honrar até quem é correto, né? É difícil honrar muitas vezes até quem é correto. Muitas pessoas não estão honrando nem a Deus, que é o seu Senhor, que é o seu Deus, que é o seu Senhor. E a palavra nos ensina a honrar até as pessoas que são injustas. Até as pessoas que nos insultam, até as pessoas que são injustas conosco. Vou repetir. Honra é a chave para receber de Deus. É um princípio. É um princípio. Não é uma moeda de troca. É um princípio de vida. É totalmente diferente. Amém? Recompensa completa tem aqueles que honram, como a palavra nos ensina a honrar. O Senhor e também aqueles que o Senhor coloca nas nossas vidas como nossa liderança. Aliás, vai ser o tema da nossa próxima semana, autoridade. O tema da nossa próxima semana vai ser autoridade. Amém? É o que nós vamos falar semana que vem. Fica aí para a gente começar já a refletir. Mas que o Espírito Santo vá ministrando e que você vá refletindo a respeito dessa palavra de hoje. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar.